Tem obras que te fazem pensar, outras te fazem sentir. E de vez em quando aparece uma que faz os dois. Mas com um detalhe a mais, ela te incomoda. Gakiakuta é exatamente isso. Quando apertei o play pela primeira vez, achei que fosse encontrar mais um anime com ação estilizada e estética diferenciada. Algo como Fire Force com um tempero novo. Mas logo no início, algo me travou. Não pela qualidade, mas pelo peso. E eu não tô falando de sangue ou violência, mas de algo muito mais incômodo. A sensação de estar olhando para algo que conheço bem, demais. Um mundo que, apesar de distorcido, soa familiar. Dolorosamente familiar. Em Gakiakuta, o lixo é mais do que sujeira. Ele é sistema. Ele é símbolo. E ele é gente. A história gira em torno de uma sociedade dividida de forma brutal. Os puros vivem em cima, nas zonas limpas, nas estruturas privilegiadas. Já os impuros são literalmente jogados no abismo, um lixão sem volta, uma terra de ninguém onde só restam os esquecidos, os condenados, os rejeitados. Isso parece fantasia? Talvez, mas é difícil não lembrar de certas realidades que a gente prefere fingir que não vê. E é por isso que para mim Gakiakuta foi difícil de assistir, porque ele não se esconde atrás de fantasia, ele esfrega a sujeira na cara da gente, com coragem, com raiva, com alma. E sabe o que mais me pegou? É que mesmo carregando toda essa dor, o anime é absolutamente bonito. Uma beleza que não é limpa, não é polida, mas é visceral, é viva. A estética do traço parece suada, arriscada, imperfeita, algo meio punk. E é justamente isso que a torna perfeita. A câmera dança no caos. Os personagens gritam mesmo quando estão em silêncio. E o mundo parece um organismo vivo, respirando lixo, cuspindo revolta. Não é um anime que quer agradar, é um anime que quer dizer algo, e diz com todas as letras. Por trás da ação estilizada e da energia punk, tem uma crítica feroz ao sistema, uma denúncia social que não usa panfleto, usa narrativa, arte e emoção. E isso é raro. A autora Keiurana não tá aqui para entender, tá aqui para sacudir. Isso fica claro em cada frame. Mas calma, esse vídeo não é um apelo niilista, é um convite. Porque por mais que Gakiakuta seja sombrio, ele também é uma explosão de criatividade. É um anime que desafia padrões, que mexe com a gente, que deixa marca. E nesse vídeo a gente vai explorar tudo isso. A origem da obra, a força da autora, a estética que grita, os personagens que sangram e, claro, as teorias que já estão deixando os fãs malucos. Inclusive, a possibilidade de Gakiakuta estar conectado ao universo de Fire Force e Soul Eater. Mas mais do que isso, a gente vai tentar responder a uma pergunta. Por que Gakiakuta incomoda tanto? E o que esse incômodo diz sobre nós? Você chegou até aqui, se prepara, porque a partir de agora vamos mergulhar no mundo onde a sujeira não é o problema é quem finge que ela não existe. O que é Gakiakuta? Um mundo onde até a esperança foi jogada fora. Se você abrir o mangá de Gakiakuta esperando uma aventura leve com pitadas de ação, é melhor estar preparado, porque nas primeiras páginas você já vai perceber, essa história não quer te levar para um passeio. Ela quer te arrastar pelos becos mais escuros da condição humana. Criado por Keiurana, com artes finalizadas por Hideyoshi Ando, Gakiakuta é uma obra que mistura fantasia distorcida com crítica social brutal. Mas diferente de muitos mangás que flertam com temas profundos e depois recuam, Gakiakuta mergulha fundo, sem medo de sujar as mãos. O mundo dividido. A premissa já é um soco no estômago. Em uma sociedade dividida de forma quase feudal, os puros vivem acima em uma cidade limpa e estruturada. Já os impuros, ou os considerados descartáveis, são condenados ao abismo, um enorme lixão subterrâneo onde tudo que não serve para mais nada vai parar lá. Inclusive, gente, literalmente, os condenados são jogados lá de cima como se fossem lixo. Essa metáfora que poderia parecer exagerada em outras mãos, aqui é construída com tanta força e coerência que é impossível ignorar o impacto. E é aqui que conhecemos Rudo, o protagonista. Rudo é o protagonista que carrega os rejeitados nas costas. Rudo é um jovem que cresceu entre os impuros, mas carrega um senso de justiça e dignidade que desafia o sistema. Acusado injustamente de um crime, ele é jogado no abismo, e é aí que sua verdadeira jornada começa. Mas o que torna Rudo tão fascinante não é apenas sua tragédia, é o que ele representa.
Rudo é aquele que já nasceu condenado, aquele que, mesmo caído, não perde a luta. Ele não é o herói típico com grandes poderes e um destino épico. Ele é o símbolo dos esquecidos, dos que foram descartados. E ao chegar no abismo, ele descobre um mundo ainda mais cruel, mas também mais vivo do que qualquer coisa que já viu. Um mundo onde o lixo toma forma, onde objetos ganham almas, onde a revolta é a única lei. Arte, ritmo e raiva visualmente, o mangá é um espetáculo. O traço de Kei Urana tem uma energia crua, imperfeita de propósito. É como se cada linha fosse feita com pressa, com urgência, com fúria. Os cenários são caóticos, sujos, mas incrivelmente ricos em detalhes. A câmera, por assim dizer, nunca está parada, tudo é dinâmico, como se o mundo estivesse constantemente se debatendo. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa sujeira, há beleza. Uma beleza que vem da resistência, da luta, da tentativa de encontrar sentido em meio ao caos. O ritmo da narrativa também é afiado, não há espaço para enfeites desnecessários. Cada capítulo avança com força, aprofundando o mundo, os personagens e as camadas políticas e filosóficas da trama. Um dos conceitos mais fascinantes da obra são os Jinki, armas criadas a partir de objetos descartados, mas que carregam a essência emocional de quem os usou. Um guarda-chuva quebrado, uma corrente, uma ferramenta, tudo pode ganhar poder quando tem história. Essa ideia não é só criativa, ela é profundamente simbólica, porque em Gakiakuta nada é simplesmente lixo. Tudo tem valor, tudo tem alma, até o que foi jogado fora. E essa visão se estende às pessoas. Os impuros, os rejeitados também têm poder, também têm alma, só precisam de espaço para existir. Com o anime já em exibição, a expectativa está nas alturas, e com razão. A adaptação animada tem uma missão difícil: traduzir a intensidade visual e emocional do mangá para o movimento sem perder o impacto. Mas até agora, os sinais são positivos. Os trailers entregaram uma direção ousada, com paleta de cores saturada, animação fluida e aquele visual sujo e pulsante que marca a obra original. A trilha sonora também promete misturas de punk, eletrônico e batidas industriais que combinam perfeitamente com o clima do mundo subterrâneo. Os 2 primeiros episódios já entregam isso de cara. O anime está sendo produzido pelo estúdio Bones, o mesmo de Full Metal Alchemist Brotherhood, Mob Psycho 100 e Boku no Hero Academia, ou seja, qualidade técnica não deve faltar. Mas mais do que visual e som, o que o público quer ver é o coração de Gakiakuta. Sua crítica social, sua fúria estética, seus personagens quebrados e intensos. E se o anime conseguir manter essa alma intacta, não há dúvida, ele tem tudo para ser não só o anime do ano, mas um marco na animação japonesa contemporânea. Gakiakuta não é confortável, mas é necessário. Ele nos força a pensar o que estamos jogando fora, quem estamos descartando, e será que, de alguma forma, nós mesmos não somos parte desse sistema que transforma a gente em lixo? Ao olhar para Rudo, para o abismo, para esse mundo sujo e fascinante, a gente não vê só fantasia, a gente vê o reflexo da nossa sociedade e talvez de nós mesmos. Existe uma linha tênue entre o entretenimento e a denúncia, entre a fantasia e a crítica. E poucas obras andam sobre essa linha com tanta firmeza quanto Gakiakuta. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro quadro, Gakiakuta deixa claro que não está aqui apenas para divertir, ele está aqui para provocar, para apontar, para gritar. E o grito é direto. Vivemos em um mundo que escolhe quem merece viver e quem pode ser descartado. Vamos começar pelo conceito mais explícito e simbólico da obra, o lixo. Em Gakiakuta, o lixo é onipresente. Está nas ruas, nos becos, nos personagens, mas mais do que isso, o lixo é uma categoria social, uma sentença. A cidade de cima, organizada e supostamente civilizada, se sustenta à base da exclusão. Tudo o que não se encaixa, tudo o que não serve, tudo o que é sujo é jogado no abismo. E não estamos falando apenas de coisas, estamos falando de pessoas. O sistema do mundo de Gakiakuta trata os impuros como objetos quebrados. Eles não têm nome, não têm valor, não têm voz. São punidos, condenados e descartados, como quem joga fora uma sacola de restos. E essa estrutura lembra, e muito, as divisões reais da nossa sociedade. Gakiakuta como crítico social. A força da crítica de Gakiakuta está em como ela não mascara a desigualdade, ela escancara.
A autora Kei Urana constrói um mundo onde o privilégio e a opressão são institucionalizados, onde não há espaço para neutralidade. Ou você está acima, protegido pelo sistema, ou está abaixo, sofrendo as consequências dele. E isso não é ficção distante. Quantas comunidades ao redor do mundo vivem em lixões reais? Quantas pessoas crescem já marcadas por um sistema que as vê como descartáveis? Quantos são condenados, não por seus atos, mas por sua origem? Gakuta não oferece respostas fáceis, mas oferece perguntas urgentes. Outro ponto forte da crítica da obra é como o sistema é sustentado. Na cidade de cima, as pessoas vivem uma vida aparentemente organizada, civilizada, mas essa paz é mantida às custas do abismo. O lixo, tanto o material quanto o humano, precisa existir para que a estrutura continue funcionando. Isso lembra bastante sistemas de castas, apartheid, zonas de exclusão social. Lembra como algumas cidades modernas se estruturam com bairros ricos cercados por favelas invisíveis. Como o conforto de poucos depende do silêncio de muitos. E aqui entra a genialidade de Kei Urana. Ela transforma essa estrutura em narrativa visual, em personagens, em conflitos. Não há discursos expositivos longos, tudo é mostrado pela forma como o mundo funciona. Talvez um dos aspectos mais perturbadores de Gakuta não esteja apenas no que é dito, mas no que é aceito sem questionamento. A cidade de cima vive tranquila, organizada, pacífica, mas à custa de quê? À custa de uma verdade enterrada, de uma estrutura de opressão que todo mundo escolhe não ver, ou pior, acredita ser justa. E aqui a crítica de Gakuta se aproxima perigosamente do nosso mundo. Vivemos em uma época onde ideias prontas são servidas em bolhas ideológicas, onde se aceita o que conforta e se rejeita o que confronta. Onde opiniões viram trincheiras, onde as pessoas se transformam em massa de manobra para sistemas que vendem segurança, pureza, progresso, mas escondem exclusão, preconceito e controle. Em Gakuta, o sistema não precisa ser visivelmente cruel, ele é eficiente, ele cria narrativas, dogmas, medos e transforma a exclusão em algo naturalizado. Quem nasce em cima aprende que os de baixo merecem estar lá, que foram impuros, que são perigosos e com isso ninguém se sente culpado. Essa manipulação simbólica, essa cegueira coletiva é talvez uma das críticas mais afiadas da obra, porque nos obriga a pensar quantas verdades a gente escolhe não enxergar. O do protagonista é o símbolo maior disso. Ele é julgado injustamente, não porque cometeu um crime, mas porque nasceu em um lugar errado, com a aparência errada, com laços errados. Seu corpo, sua existência é vista como lixo. E isso dói porque é real. Há pessoas que no mundo real nascem já marcadas, já condenadas. E a jornada de Rudo, ainda que envolta em ação e elementos sobrenaturais, é uma jornada profundamente humana. A de alguém tentando provar que tem valor em um mundo que insiste em negá-lo. Mas Gakuta não é só denúncia, ele também é resistência. E essa resistência vem em forma de arte, de violência e de grito. Os personagens do abismo não aceitam o papel que lhes foi imposto. Eles lutam com suas armas, feitas de lixo, com seus corpos feridos, com suas histórias. A raiva aqui não é destrutiva, ela é criativa, é força motriz. E essa é talvez a mensagem mais potente do mangá. Aquilo que foi descartado pode voltar com ainda mais força, com consciência, com propósito, com poder. Gakuta conversa com uma linhagem de obras que também usaram fantasia para falar de desigualdade e exclusão. Podemos lembrar de Akira, com sua Tóquio futurista e juventude marginalizada, de Dorohedoro, com sua cidade caótica e personagens deformados pela injustiça do mundo, de Ergo Proxy, com suas discussões sobre identidade, controle e alienação. Mas Gakuta tem algo de único. Ele não finge ser uma distopia distante. Ele é quase um retrato sujo e estilizado exagerado, mas profundamente familiar. Uma das maiores preocupações dos fãs é se o anime vai conseguir manter essa camada crítica, porque é fácil transformar Gakuta num anime legal, com cenas de ação impactantes e visual diferentão. Difícil é manter o incômodo, manter o desconforto, manter o grito. Até agora, os primeiros episódios têm mostrado respeito à essência da obra, mas o desafio está só começando, porque à medida que a história avança, a crítica se intensifica, os temas ficam mais espinhosos, e aí entra a importância de uma direção sensível, que entenda que Gakuta não é só sobre superação individual, é sobre revolta coletiva, é sobre não aceitar o destino imposto, é sobre transformar lixo em alma e dor em voz.
Toda obra carrega a alma de quem a criou, e em Gakiakuta, essa alma pulsa forte, com raiva, com sensibilidade, com visão. Por isso, entender quem é Kei Urana é essencial para compreender a força que move esse universo brutal e poético. Kei Urana não tem um currículo extenso. Antes de Gakiakuta, seu nome era quase desconhecido no mundo dos mangás. Mas quem mergulha na sua trajetória percebe ela não apareceu do nada. Ela foi se formando discretamente nos bastidores de outra mente brilhante, Atsushi Okubo, criador de Soul Eater e Fire Force. Urana foi assistente direta de Okubo, e isso transparece em muitos elementos da obra, desde a estética distorcida e expressiva até a construção de mundos onde religião, sociedade e poder estão entrelaçados em uma dança caótica e crítica. Mas Urana não copia, ela transforma. Onde Okubo entrega mundos vibrantes e excêntricos, Urana mergulha no feio, no sujo, no descartado. Ela subverte a estética cool e faz dela uma arma não para impressionar, mas para confrontar. Trabalhar ao lado de um mestre como Okubo certamente moldou o olhar de Urana, mas o que impressiona é como, logo em sua primeira grande obra, ela conseguiu imprimir uma voz tão clara, tão urgente, tão sua. A escolha por um protagonista marginalizado, a construção de um mundo que respira injustiça, o uso do lixo como linguagem visual e política, tudo isso mostra que Kei Urana não está interessada em repetir fórmulas de sucesso. Ela quer usar o mangá como instrumento de expressão e crítica. E isso é raro, principalmente no mercado japonês, onde estreantes muitas vezes jogam seguro em obras derivativas buscando aceitação antes de ousar. Urana não, ela chegou chutando a porta com uma obra que incomoda, que não pede licença, que se impõe. Os traços de Gakiakuta são parte essencial da identidade da autora. A arte é crua, nervosa, quase agressiva. Os personagens não são bonitos no sentido tradicional, mas são intensos, vivos, reais. O design das roupas, dos cenários, das expressões, tudo tem um toque de caos, um desleixo calculado, como se o mundo estivesse em constante colapso e a arte precisasse acompanhar esse colapso com a mesma energia. Isso se alinha a uma estética punk, suja, de protesto, algo mais próximo de Dorohedoro do que de Naruto. Um tipo de arte que não quer agradar, quer impactar. E aqui entra a força de Urana como artista. Ela domina o desconforto, sabe usar o feio como beleza, o caos como ordem, a sujeira como mensagem. É impossível ignorar as semelhanças entre os mundos de Okubo e Urana. Os cultos religiosos manipuladores, as armas com consciência, o sistema opressor disfarçado de civilização, tudo isso ecoa Soul Eater e Fire Force. Mas enquanto Okubo tende ao exagero estilizado e ao almoço real, Urana caminha por uma trilha mais sombria, mais política, mais suja. Se Fire Force é uma explosão, Gakiakuta é uma cicatriz aberta. Urana bebe da fonte sim, mas ela vai além, e cria algo que, embora reconhecível, é totalmente novo. Kei Urana representa um tipo de autora que está ganhando espaço no mangá contemporâneo. Criadores que querem mais do que contar histórias, querem transformar a forma como o público enxerga o mundo, sua sensibilidade para temáticas sociais, sua coragem estética, sua narrativa, que mistura fúria com empatia, tudo isso aponta para um futuro promissor. E talvez seja justamente por isso que Gakiakuta está causando tanto impacto, porque não é apenas uma boa história, é uma voz nova, um olhar fresco, uma revolta embalada em arte. Urana escreve como quem precisa ser ouvida, como quem carrega dentro de si as dores de um mundo que insiste em calar os esquecidos. E quando alguém escreve assim, a gente sente. Tem obras que encantam pelo visual limpo, harmônico, elegante. Gakiakuta faz o oposto. Ele agride o olhar. E é justamente aí que mora sua força. Desde os primeiros quadros do mangá, a arte de Kei Urana se impõe como algo fora do padrão. Um traço frenético, quase nervoso, que parece mais desenhado com raiva do que com delicadeza. E no anime, essa identidade visual foi traduzida com coragem e fidelidade. A ambientação de Gakiakuta é suja, literalmente. O abismo onde boa parte da história se passa é um lugar formado por lixo. Mas não apenas lixo empilhado, é um caos orgânico. Canos tortos, máquinas quebradas, metais enferrujados, paredes improvisadas. É como se o próprio cenário estivesse tentando sobreviver. E essa estética do lixo vivo é refletida em tudo. Nos objetos, nas roupas, nos penteados, nos personagens, nos enquadramentos. O mundo não é um pano de fundo, ele é um personagem. Um personagem sujo, feio, mas cheio de história.
Os personagens de Gakakuta não são limpos nem no físico nem no emocional, eles carregam suas marcas, suas roupas são rasgadas, sobrepostas, remendadas, seus rostos trazem olheiras, cicatrizes, olhares pesados, mas nada disso é gratuito. Cada escolha visual reforça o que a obra quer dizer. Essas pessoas foram descartadas, mas seguem de pé. Não há glamour, não há perfeição, há humanidade. E isso conecta. No anime, isso foi respeitado com precisão. A direção da arte manteve a textura crua. A iluminação contrastada, o movimento orgânico, tudo contribui para reforçar que estamos num mundo onde até respirar é resistência. Um dos maiores desafios da obra e um dos seus trunfos é o ritmo visual. A arte de Urana parece caótica, mas é incrivelmente controlada. As cenas de ação são intensas com quadros cheios de movimento, ângulos extremos, deformações expressivas, mas mesmo na confusão, tudo é legível. Há uma coreografia na loucura. No anime, isso foi potencializado como uma animação que não tenta suavizar o impacto. As lutas são rápidas, mas pesadas. O som dos impactos, os cortes rápidos, a trilha que mistura ruído e batida industrial, tudo isso reforça a urgência da obra. E o mais interessante, mesmo nas cenas paradas, atenção, a câmera nunca está 100% estável. Os personagens respiram com intensidade. Os cenários parecem sempre prestes a desabar. O mundo de Gakakuta não oferece conforto visual, e isso é intencional. Gakakuta não é só punk no visual, ela é punk na alma, do cabelo espetado de alguns personagens ao uso de correntes, zíperes, tatuagens e roupas desconstruídas. Há um diálogo direto com a estética punk e pós-apocalíptica. Mas mais do que visual, essa estética comunica uma ideia. Rejeição ao sistema, à ordem, à limpeza imposta. Os Jinki, armas feitas de objetos descartados, são a maior expressão disso. Uma chave inglesa, uma corrente, um pedaço de metal quebrado, tudo isso vira arma, vira poder, vira simbólico. O que o mundo jogou fora, os personagens transformam em força. É a essência do punk fazer do lixo arte, fazer da rejeição identidade. Dá pra sentir a raiva nos traços de Keurano, uma raiva não destrutiva, mas transformadora. A sensação é de que cada linha foi feita como um grito, cada sombra com uma lágrima, cada cena com indignação acumulada. Isso contagia, o leitor sente, o espectador sente, porque há algo visceral na forma como o visual comunica o não dito. É como se o mundo estivesse gritando o tempo inteiro, mesmo em silêncio. Em tempos onde muitos animes seguem padrões visuais mais homogêneos, Gakekuta se destaca por ser estranho, rasgado, quase sujo demais. Mas é essa ousadia estética que o torna memorável. Ele não quer ser bonito, quer ser verdadeiro. E nesse mundo de filtros e perfeições artificiais, talvez essa seja a estética mais necessária de todas. Se Gakekuta fosse apenas um mundo sujo bem construído já seria interessante, mas o que transforma a obra em algo inesquecível são seus personagens, porque em Gakekuta ninguém está inteiro, todo mundo carrega uma dor, todo mundo sangra por dentro ou por fora, e é por isso que a gente se importa tanto. Ruda é o tipo de protagonista que não está aqui para ser amado logo de cara, ele não sorri fácil, não tem frases de efeito, não quer ser herói, ele quer entender, sobreviver, ele quer justiça. Acusado injustamente e jogado no abismo, Rudo representa todos os que já nasceram condenados, todos os que cresceram ouvindo que era um erro, que era um lixo. Mas mesmo cercado de dor, ele carrega algo que o sistema não conseguiu apagar: raiva com propósito. Uma indignação que não vira ódio vazio, mas vontade de transformar. E o mais bonito é que Rudo não busca vingança, ele busca sentido. Ele quer saber por que o mundo é assim e o que pode fazer com esse conhecimento. Sua jornada não é de ascensão tradicional, é de reconstrução. Ele não quer subir ao topo, ele quer transformar o fundo. Ao longo da história, Rudo encontra outros personagens igualmente marcantes, e Gakekuta tem um dom raro, dá profundidade até para os personagens secundários. Ninguém está ali só para preencher espaço. Todos têm história, cicatriz, voz, dentre os mais importantes. Engin, um dos primeiros aliados de Rudo no abismo, enigmático, carismático, mas também carregado de um passado pesado. Ele é um dos primeiros a mostrar que há vida e luta no que o mundo chama de lixo. Quimera, uma figura estranha, quase bizarra, mas com uma presença hipnótica. Quimera é o tipo de personagem que desafia o conceito de humanidade, tanto no visual quanto nas ações. Representa o outro absoluto, aquele que já não cabe mais em nenhuma categoria comum. Zanka, uma mulher forte, feroz, mas também cheia de camadas. Zanka não é só força física,
Ela representa uma forma de resistência feminina dentro desse sistema brutal. Uma personagem que não se dobra, mas que também sabe cuidar, proteger, sentir. Esses personagens não são apenas aliados, eles são espelhos de Rudo. Cada um, à sua maneira, mostra um caminho possível no meio do caos. Uns se adaptaram, outros resistiram, alguns quase enlouqueceram, mas todos estão ali porque o sistema os rejeitou e eles se recusam a desaparecer. O que torna esses personagens tão vivos é a maneira como seus conflitos são construídos. Ninguém ali está em busca de poder por poder. Ninguém está lutando apenas por status, vingança ou reconhecimento. Todos estão tentando resgatar algo que o mundo tirou deles: dignidade, identidade, humanidade. E isso é raro em muitas histórias shonen. Os conflitos são estilizados, exagerados, espetaculares. Em Gakiakuta, mesmo quando há luta com armas sobrenaturais, o que está em jogo é sempre algo emocional, pessoal, quase íntimo. Quando um personagem ataca, não está apenas tentando vencer, está tentando ser ouvido. Um dos maiores méritos da obra é como ela transforma os rejeitados em personagens carismáticos. Você não sente pena deles, você admira. Mesmo quando estão sujos, machucados, quebrados, há uma força que emana dessas figuras. Uma força que não vem de superpoderes, mas de resistência, de recusa em aceitar o papel de vítima. E é isso que prende o leitor e o espectador. Você quer ver até onde eles vão, até onde conseguem aguentar, o que vão construir com os cacos que têm nas mãos. Gakiakuta não força empatia com discursos prontos, ele faz você sentir, porque todos em algum nível já se sentiram fora do lugar. Todos já se sentiram ignorados, desacreditados, deixados de lado. E, ao ver personagens que vivem isso em um nível extremo, a conexão é imediata. A gente se vê neles e torce por eles. Não só porque são legais, mas porque, no fundo, a luta deles também é nossa. A adaptação tem sido cuidadosa com os personagens. O design foi mantido fiel ao mangá, com as expressões fortes, as roupas carregadas de significado, os movimentos que revelam a personalidade. As dublagens também têm se destacado, dando voz à dor e à força desses personagens com intensidade emocional. E aqui um parênteses para a dublagem brasileira, que tem se mostrado incrível nesse começo do anime e nos trailers que já foram mostrados. Mas o maior desafio ainda está por vir: manter a profundidade à medida que a história avança. Mostrar que esses personagens não são apenas parte da paisagem, mas o coração pulsante dele. Desde os primeiros capítulos do mangá e os primeiros segundos do anime, uma pergunta tem assombrado os fãs mais atentos. Será que Gakiakuta se passa no mesmo universo de Fire Force e Soul Eater? A princípio pode parecer apenas especulação de fã, mas quanto mais você observa, mais os sinais começam a se multiplicar. E se você conhece bem a obra de Atsushi Okubo, mentor direto de Keiurana, vai notar as semelhanças, não são só coincidência. Vamos começar pelo mais óbvio, a estética. Gakiakuta compartilha da mesma energia, visual distorcida, pulsante e carregada de simbologia que marca Soul Eater e Fire Force. Mas isso por si só poderia ser apenas influência. Afinal, Urana foi assistente de Okubo. Era natural que herdasse alguns traços estilísticos, mas os indícios vão além da aparência. Em Fire Force, o culto da Igreja do Sol é uma estrutura de poder que manipula a sociedade e distorce a verdade para manter o status quo. Em Soul Eater, temos uma organização que divide o mundo entre ordem e loucura. E em Gakiakuta, essa estrutura volta com força. Há indícios claros de uma sociedade superior que esconde verdades, constrói narrativas falsas sobre o que acontece no abismo, que cria mecanismos de exclusão com base em crenças e dogmas. A religião e o controle social aparecem novamente como temas centrais. É a mesma crítica com uma nova roupagem. Em Soul Eater, as armas têm alma, literalmente. Os personagens usam companheiros que se transformam em espadas, foices e pistolas. Em Gakiakuta, temos os Jinki, objetos descartados que, ao carregar a essência emocional de quem os usou, se tornam armas. Não tem personalidade explícita como em Soul Eater, mas ainda assim possuem alma, uma energia, uma memória, uma presença. Essa ideia de que objetos podem carregar fragmentos de humanidade é uma ligação conceitual direta entre os universos. Tanto Fire Force quanto Gakiakuta lidam com poderes adquiridos em circunstâncias extremas. Em Fire Force, as mutações acontecem por combustão espontânea, controlada por uma força misteriosa. Em Gakiakuta, os Jinki não só carregam energia, como amplificam
a alma de quem os usa. Os resultados são habilidades únicas, muitas vezes agressivas, conectadas à dor, à história, à essência do portador. Essa espiritualidade do poder, essa ideia do que o que move os personagens é a intensidade de suas emoções, também é um elo entre as obras. Uma das teorias mais populares entre os fãs é que Gakiakuta se passa no futuro distante de Fire Force, em um mundo onde o colapso social e ambiental finalmente empurrou a humanidade para a segregação total. O abismo seria o resultado do acúmulo de injustiças de lixo físico e humano que já era presente nas obras anteriores. Um mundo onde tudo que não foi resolvido explodiu, e agora é impossível de ignorar. Essa teoria ganha força quando lembramos que Fire Force foi, de fato, revelado como um prólogo espiritual de Soul Eater. A obra termina conectando os dois universos, e Gakiakuta parece herdar o mesmo DNA temático e simbólico. Importante dizer que Gakiakuta não precisa ser uma continuação direta de nenhuma dessas obras. Ele se sustenta sozinho, é completo, é original, mas ao mesmo tempo funciona como um eco artístico, um próximo passo. Enquanto Soul Eater falava sobre identidade em meio ao caos e Fire Force sobre manipulação em meio à fé, Gakiakuta fala sobre explosão em meio ao lixo. Todos são mundos colapsados, cada um refletindo um aspecto do colapso humano. E mais, todos compartilham um desejo de subverter a ordem, de questionar estruturas, de dar voz aos esquecidos. Talvez a maior conexão entre essas obras não esteja nos mapas, mas nas intenções. Urana não está interessada em criar fanservice para fãs de Yokubo, ela está usando os mesmos alicerces para construir uma narrativa própria, com mais sujeira, mais dor, mais revolta. É como se o universo narrativo estivesse sendo passado adiante, não como uma cópia, mas como uma tocha que continua queimando o que precisa ser queimado, iluminando o que prefere deixar nas sombras. Desde sua estreia, Gakiakuta vem provocando reações intensas. Não é o tipo de obra que passa despercebida, seja no mangá ou agora no anime. O impacto é direto, como um soco no estômago ou um grito no meio do silêncio. E é fácil entender o porquê. Gakiakuta não está interessado em agradar, está interessado em incomodar. Assim que o mangá começou a ser publicado, ele chamou a atenção não só pela arte agressiva, mas pela coragem temática. Em fóruns como Reddit, My Name List e Twitter, leitores reagiram com surpresa e depois com respeito. Muita gente achou que ia ser só um shonen estiloso, comentou um usuário no Twitter, mas não esperava sentir um nó na garganta já no segundo capítulo. Esse tipo de resposta se repetiu em milhares de postagens, e agora com a anime exibição, o alcance se expandiu para um público ainda maior. O que antes era cult, agora começa a ganhar proporções de fenômeno. É cedo para afirmar com certeza, mas Gakiakuta já é apontado como um dos grandes candidatos a anime do ano, não apenas pelo visual usado ou pela qualidade da animação, mas pela coragem narrativa. Em um mercado onde muitos animes seguem fórmulas seguras, Gakiakuta arrisca. Ele entrega ação sim, entrega estética sim, mas entrega também uma crítica social afiada, um protagonista fora dos padrões e um universo que não se explica, se sente. E isso, num mundo saturado de obras rápidas e descartáveis, é raro, é valioso. Muita gente que se conectou com Gakiakuta o fez, não apenas pela história, mas pela mensagem. Especialmente jovens que vivem às margens de sistemas injustos, ou que cresceram em ambientes onde sempre ouviram que não seriam suficientes. A ideia de transformar lixo em poder, rejeição em identidade, dor em voz, isso ressoa com muita gente, principalmente em tempos em que o mundo real está cada vez mais marcado por polarização, exclusão e desigualdade. Nos debates online, leitores comparam o mundo de Gakiakuta a favelas, guetos, bairros marginalizados. A discussão vai além da fantasia, vira política, vira filosofia, vira vida real. E é aí que a obra se destaca. Ela cria uma ponte entre o imaginário e o concreto, entre o que vemos na tela e o que vemos da janela. Como toda obra provocadora, Gakiakuta também divide opiniões. Alguns acham o clima pesado demais, outros questionam se a crítica é sutil ou explícita demais. Há quem sinta incômodo com a violência, não física, mas simbólica. E tudo bem, porque Gakiakuta não quer consenso, quer diálogo. E nesse sentido, tem cumprido seu papel. Seja em vídeos de análise, threads no X, o antigo Twitter, ou vídeos de TikTok com textos emocionados,
Gakiakuta está movendo conversa, e em um tempo onde muitos títulos vêm e vão como fast food, ser lembrado e debatido é um sinal claro de relevância. O fandom de Gakiakuta está crescendo rápido e de forma orgânica. Não é movido por marketing agressivo, mas por identificação. Cosplays começam a aparecer, fanarts ganham força, frases do mangá são compartilhadas como desabafos reais. A estética punk suja começa a influenciar até estilos visuais de outros criadores de conteúdo. Isso mostra algo fundamental. Gakiakuta não é apenas consumido, é absorvido, é vivido. E quando uma obra alcança esse nível de envolvimento, ela deixa de ser só entretenimento. Vira símbolo, vira linguagem, vira movimento. No fim das contas, Gakiakuta não é só uma história sobre um garoto jogado no lixo. É uma história sobre tudo que a gente tenta esconder debaixo do tapete, como sociedade, como indivíduos. É sobre exclusão, sobre raiva, sobre resistência, mas também é talvez principalmente sobre transformação, porque o que Gakiakuta nos mostra com sua estética agressiva e sua narrativa crua é que tudo pode ter valor, até o que foi descartado, até o que foi esquecido, até o que foi jogado fora. E isso vale para objetos, mas também vale para pessoas. Gakiakuta nos lembra que a ficção não precisa ser fuga, ela pode ser espelho, e que muitas vezes os mundos imaginários falam com mais verdade sobre o nosso mundo do que gostaríamos de admitir. A cidade de cima, com sua falsa pureza, o abismo, com sua verdade brutal, os personagens que lutam com o que têm e com o que perderam. Tudo isso nos faz pensar em que parte dessa estrutura a gente vive. Estamos no topo sem perceber quem está lá embaixo? Ou estamos lutando todos os dias para provar que ainda temos voz? Assistir Gakiakuta é se permitir sentir desconforto, é sair do modo automático, é parar para pensar quem está sendo descartado hoje e por quê. É sobre enxergar o outro, o estranho, o diferente, e reconhecer ali uma história, uma alma, uma potência. E essa é talvez a mensagem mais bonita da obra. Não importa o que fizeram com você, você ainda pode ser inteiro. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde as pessoas são reduzidas a bolhas, rótulos, hashtags e lados, Gakiakuta surge como uma lembrança de que a realidade é mais complexa, é mais suja do que gostaríamos de admitir, mas também mais rica, mais viva, mais humana. E talvez o que a gente precise não seja de mais conforto, mas de mais verdade, mesmo que doa. Se você procura um anime bonito, divertido, com cenas legais de ação, vai encontrar isso aqui, mas vai encontrar muito mais. Vai encontrar um universo que sangra personagens que gritam mensagens que não passam batido. Vai encontrar, acima de tudo, uma obra que te desafia, e no mundo de hoje isso vale ouro. Se você chegou até aqui e já percebeu, Gakiakuta não é só mais um anime, é uma experiência, um grito artístico em meio ao silêncio da conformidade. E talvez ao assistir você não apenas conheça uma nova história, mas também se enxergue nela. Então, dê uma chance. Mergulhe nesse abismo, deixe a sujeira te tocar, porque às vezes é no lixo que a gente encontra a verdade mais linda. Se curtiu essa análise, não esquece de deixar o like, comentar o que mais te pegou em Gakiakuta e compartilhar com quem precisa ouvir esse grito. Até a próxima e lembre, o que é descartado por uns pode ser precioso para outros.